Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje a palavra está em Hebreus, capítulo 12, versículos 1. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Glória a Deus. Quem é essa nuvem de testemunha? São aqueles heróis da fé que vemos em Hebreus capítulo 11, como exemplo, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó e muitos outros. Podemos pegar eles como exemplo para as nossas vidas de amor, de perseverança, de fé, e através dessas histórias podemos colocar nas nossas vidas que Deus ele opera no tempo dele. Devemos estar sempre na vontade do Senhor, esperando conforme a vontade do Senhor. Nós levamos as nossas orações a Deus e esperamos o agir dele. Não desanimamos por conta do tempo que devemos esperar, mas perseverar. Assim como muitos dos nossos antepassados tiveram um tempo de espera, assim como José teve os seus sonhos e com aquela rebelião dos seus irmãos contra ele, Deus tinha um propósito para que o povo naquela época não perecesse de fome, porque Deus estava mostrando através daquela situação que José seria o centro daquele povo para que não viessem passar fome. Deus mostrava a José os sonhos e aquilo incomodava os seus irmãos. E os seus irmãos foram, assim, vamos dizer, um canal para que o propósito do Senhor na vida de José se cumprisse, para que, como eu tenho dito, aquele povo não passasse fome, não perecesse no meio daquela escassez toda. E o que é um embaraço nas nossas vidas? O embaraço é os obstáculos, as dificuldades, porque muitas vezes nas nossas vidas nós colocamos dificuldades, colocamos obstáculos para que nós venhamos parar na nossa caminhada, parar no que Deus propôs a nós. Nós mesmos colocamos alguns empecilhos nas nossas vidas para que o Senhor possa assim parar de querer cobrar de nós o que foi proposto a nós, o nosso chamado. Nós mesmos temos colocado situações para que nós se afastássemos do Senhor e vivêssemos a nossa vida sem estar fazendo o que o Senhor quer de nós. E também o pecado que nos rodeia. O pecado rodeia todo mundo. O pecado está à porta de cada um. Quando a gente abre essa oportunidade do pecado entrar, a gente sabe que a destruição é grande, porque o inimigo ele quer acabar com as nossas vidas, ele quer acabar com os planos do Senhor para as nossas vidas. E se nós abrirmos a porta, a gente sabe que a situação se agrava e até mesmo a gente acaba não conseguindo mais voltar para os caminhos do Senhor, porque muitas pessoas, a gente pode ver que tem um chamado do Senhor, abriram a porta para o pecado e acabaram desanimando, acabaram desistindo dos caminhos do Senhor. Muitos nossos irmãos pelo mundo têm partido dessa vida com um propósito do Senhor nas mãos, mas não quiseram aceitaram no momento, mas logo pararam, desistiram daquela cruz de estar carregando, porque quando aceitamos a Cristo, quando Deus nos proporciona a obra das nossas vidas, sabemos que a carga será pesada, mas Deus ele não nos abandona diante do propósito que Ele nos dá. Ele continua nos fortalecendo dia após dia, porque a carga da obra ela traz junto de nós algumas dificuldades, algumas situações que vão tentar nos parar, mas com a graça de Deus a gente continua firme, não desistindo, sempre buscando fazer a vontade do Senhor, por mais
que doa, por mais que às vezes a gente vai dormir com lágrimas nos olhos, mas sabemos que Deus, em algum momento da nossa vida, Ele vai trazer a nós um descanso, porque a obra do Senhor é assim, é luta após dia, porque o inimigo ele tenta de todas as formas nos parar, mas nós que estamos buscando a presença do Senhor, que estamos fazendo a vontade do Senhor, a gente deve continuar firme, sem pensar em desistir, porque Deus Ele é conosco. E podemos ver aqui em Efésios, capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículos 22 ao versículos 24, que nos diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Glória a Deus. Aqui fala que devemos largar o velho homem para trás, devemos trazer a nós um novo homem, conforme a vontade do Senhor, trazendo a nós, buscando a pureza, a santidade do Senhor para as nossas vidas. E como aqui no finalzinho do versículos 12 de Hebreus, que fala: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É isso que a gente deve fazer na nossa vida, fazer a obra do Senhor com paciência, nada apurando para que aquele momento passe. A obra do Senhor, a gente faz a obra do Senhor com pressa para que aquilo acabe logo. Não, a gente deve correr com paciência na obra do Senhor. Aquilo que Deus proporcionou a nós, vamos fazendo devagarzinho, aos poucos, conforme as nossas forças, porque Deus ele vai nos capacitando para a obra. A gente acha que a gente recebe uma obra e tem que fazer o mais rápido possível. Não, a gente vai fazendo aos poucos, fazendo dia após dia, para que assim vamos sendo aperfeiçoados, porque quando tivermos uma nova oportunidade e uma nova obra, a gente vai estar experiente do que vamos fazer, com aquela paciência, com amor, com dedicação, sem estar apressando assim, como se a gente quisesse colocar o nosso tempo acima do tempo de Deus, mas é o tempo de Deus que prevalece nas nossas vidas, e a gente aqui deve ficar firmes no que Deus nos proporcionou à nossa vida, porque em Apocalipse capítulo 3, no versículos 11, Apocalipse capítulo 3, versículos 11 vai nos dizer, 11 ao 13, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Então ficamos firmes no propósito do Senhor nas nossas vidas, porque aquele que vencer é isso que Jesus vai fazer com nós quando chegarmos lá na glória do Senhor. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome daquele que vive e reina para todos sempre.